Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 3 do PET volume 1 do primeiro bimestre de 2021 do primeiro ano de língua portuguesa. Então, nós temos aí unidade temática, objetos de conhecimento, algumas habilidades, conteúdos relacionados e a interdisciplinaridade. E o tema, elementos do texto narrativo, crônica. Mais uma semana começa, estudante, e nela você vai analisar e identificar os elementos do texto narrativo e do gênero textual crônica. Então vamos lá, recapitulando. Como já disse nas semanas anteriores, este PET volume 1 é uma revisão de alguns conteúdos estudados no ano letivo de 2020. Então, o texto narrativo é aquele que tem o objetivo de contar, narrar algo. Existem 5 elementos essenciais que devem fazer dos textos narrativos, que fazem parte dos textos narrativos. São eles: enredo, é a história em si, são as ações que serão feitas pelas personagens ao longo da história, é a sucessão de acontecimentos de uma narração. Personagens são aqueles que fazem parte da história, podem ser humanos, animais, objetos, etc. Tempo é a marcação temporal da história, passado, presente, futuro, às vezes é um tempo indeterminado. Espaço são os lugares, cenários em que a história acontece. E narrador é quem conta a história. Além disso, precisamos nos atentar nas características de um gênero narrativo importante, a crônica. Esse gênero é normalmente escrito em textos curtos e de fácil compreensão, possui linguagem despojada e simples, narrando situações do cotidiano, usa poucos personagens, às vezes nenhum, e pode ter um humor crítico, irônico e sarcástico. É importante falar ainda que a crônica tem um caráter crítico sobre comportamentos e situações, que a gente vai ver nessa crônica. Vamos então relembrar melhor estes conceitos por meio das atividades. Então vamos. Leia o texto seguinte e responda o que se pede. A metamorfose. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror, preciso acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente ela seguia seu instinto. Agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto. Nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata, maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome, Valdirene. Mais tarde descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação, referências, conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso às sujeiras mais respeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente, precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. Valdirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria, quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Valdirene mudou, empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a investir bem, a comer, passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe um pronome, subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontífica Universidade Católica. Valdirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi dedetizada há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira, em que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria.
Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. É um texto de Luiz Fernando Veríssimo, A Metamorfose. Número 1. O gênero textual do texto acima é crônica. Faz parte do texto narrativo. Quais são os 5 elementos narrativos do texto, né? Então, nós temos aí o espaço, né, onde os fatos acontecem. Nós temos um tempo, né? Eu não consigo identificar se é presente, passado, futuro. É um tempo indeterminado, mas acontece num tempo. Ou acontece nos 3. Nós temos nós temos um narrador, né? Nós temos personagens, nós temos o enredo, né? A história contada em si, são os fatos contados. Então, nós temos aí os 5 elementos narrativos, né, do texto. 2. Cite as características do gênero crônica presentes no texto. Nós temos aí um texto relativamente curto, né? Os espaços de tempo também são curtos em que os fatos acontecem, não tem muito detalhamento, retrata o cotidiano, né? Retrata a rotina, retrata o dia a dia, que pode ser até de muitas outras pessoas. A gente vê também um certo humor, né? Voltem um pouquinho nas características, né, estão aqui. Né, a gente vê um humor crítico, né, irônico, e também falam, tem um caráter crítico, né, sobre comportamentos e situações, né, do dia a dia. Vamos ao número 3. A voz textual, tipos de narrador, pode ser classificada em 3 categorias, sendo elas o narrador-personagem. O narrador-personagem é aquele que participa da história enquanto conta. O narrador-observador, ele não participa da história, ele apenas conta a história. E nós temos o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões narrando em primeira pessoa, né? Às vezes ele participa, né? Agora, ele conhece tudo sobre os personagens, ele conhece tudo sobre o enredo, ele sabe o que se passa no íntimo das personagens, né? Ele conhece suas emoções e seus pensamentos. Então, este é o narrador onisciente. Diga qual é o tipo de narrador do texto acima e cite um trecho que comprove sua resposta. E aí, será que é um narrador personagem, é um narrador observador ou é um narrador onisciente, né? Eu sinto aí que é um narrador que conhece o íntimo das personagens, ele consegue analisar, né, o texto. É narrado em terceira pessoa, né? Quando uma barata acordou, né? Ela acordou, ela precisava comprar comida. Valdirene acordou um dia, ela, né, comprou casa, empregou dinheiro, então o texto é narrado em terceira pessoa. Então, tentem aí, pelo que eu expliquei, formularem a sua resposta. E a número 4, na crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia em ser humano, né, muda para ser humano. Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre logo após isso acontecer. Porque a barata Valdirene estava feliz ao se tornar inseto novamente. Valdirene estava ou sentiu-se feliz porque não precisava mais pensar, né, em suas ações, em suas decisões humanas, ela apenas ia seguir seus instintos. Então, por isso que ela sentiu felicidade, mesmo que fosse naqueles últimos 5 minutos, né? Foram só 5 minutos depois, ela morreu. Mas aí tem essa crítica social, né? Ela deixou de ser humano, voltou a ser barata, sentiu-se feliz por não precisar pensar em todos os problemas do dia a dia, os problemas do cotidiano, os problemas da vida, né? Então, encerramos a semana 3 do PET volume 1 de língua portuguesa do primeiro ano. Espero ter ajudado vocês. Fica aqui meu forte abraço e até a próxima semana.